pegar tema e ministrações. Quem me acompanhou aqui nas células sabe que eu gosto de deixar fluir, só que orando, lendo a palavra várias vezes, e tinha até uma outra pregação, a partir do momento que o pastor Halley falou comigo, tinha uma outra pregação, que era Tiago 1, se eu não me engano, 23, 24, 25. Só que aí Deus sempre vê essa questão do cumprimento da promessa, do tempo. E realmente a gente vive muito ansioso. Nós dizemos uma forma de que tudo é para ontem. Só que com Deus não funciona desse jeito. Nós acabamos de ler o tema que eu não falei. O tema, o título diz: O tempo de Deus esperando como Abraão. Queria aos irmãos que repitam comigo essa parte. Esperando como Abraão. Bom, nós sabemos que Deus ele não age no nosso tempo. Deus ele não faz da nossa forma. Eu vou orar a Deus porque Ele vai agir agora. Não. A oração serve mais como um relacionamento com Deus. Eu vou jejuar porque Deus vai agir agora a meu favor. Ele vai agir a seu favor, mas não no tempo que você determinou, e sim no tempo que Ele tem para o cumprimento da promessa. O tempo que Ele tem para o cumprimento de cada coisa, cada detalhe. Então, assim, entender o tempo do Senhor, entender o tempo de Deus. Muitas vezes nós andamos ansiosos para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Porém, precisamos entender que o tempo de Deus, o Kairos, é diferente do nosso tempo, o Cronos. Irmãos, Kairos é uma palavra grega que nesse contexto quer dizer um tempo oportuno. Eu sempre me engano quando eu falo essa palavra. Um momento de decisão crucial. Já o Cronos mesmo do grego também significa tempo sequencial, tempo mensurável. Pode ser dividido em segundos, minutos, horas, dias, meses e por aí vai. Ou seja, nós sabemos que o nosso tempo, o Cronos, tanto que vem a palavra cronologia, é o nosso tempo, é o tempo do homem, é um tempo que ele pode ser medido, mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus é um momento exato, é um momento crucial, e Deus ele age assim em nossas vidas, de forma crucial, em cada detalhe. Quando tentamos antecipar o tempo de Deus, vamos ler Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 6. Ali, naquele momento, Sarai e Abrão, eles tentam antecipar a promessa de Deus. Vamos ler. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Aqui, irmãos, nesses 3 versículos, a gente já percebe que já é a vontade do homem, Deus ele diz que ele vai transformar Abraão, mais para frente, em um pai de muitas nações. E não é por meio da serva. Não é. E aí Agar ela continua. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Vocês estão vendo quando a gente tenta antecipar a promessa do Senhor, o que acontece? E aí já começou aqui, ali um olharzinho diferente. Talvez Agar já estava ali, crescendo, não sei, a Bíblia não relata, isso é uma opinião minha, mas talvez sim. Estou grávida do meu patrão, E aí ela começa a olhar com desprezo. Seguimos. Então Sarai disse a Abrão: a culpa do meu
sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços, e agora se vê grávida. Ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto a Agar que esta fugiu da sua senhora. Aí nós já vemos, né? Quando a gente não espera o tempo de Deus, o que acontece. Tem uma outra passagem também, que é o filho pródigo. Quem aqui não lembra, né, da história dele? Que ele pediu a antecipação da sua herança quando seu pai ainda em vida. A herança a gente só recebe quando nossos pais ou responsáveis morrem. Então ele pediu: pai, dá a minha parte. E aí ele pegou tudo, foi-se embora, saiu para uma outra terra. Lá houve um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez, já ele gastou tudo. E houve um momento que ele se viu comigo com os porcos. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 15, no versículo do 11 ao 16. Eu vou ler aqui para vocês. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. No verso 16 fala assim: ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, hoje em dia a alfarroba é um condimento especial, interessante. A gente trabalhava com bolo para cachorro e a gente usava alfarroba. Tem pessoas que têm problema de diabetes que ao invés de comer chocolate, come alfarroba como se fosse chocolate. Naquele tempo não. Naquele tempo a alfarroba era comida de porcos. E aí a gente chama de lavagem. Então a gente vê que se a gente tenta antecipar, a gente quer agir por nossas forças, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, quando tentamos antecipar o cumprimento da promessa, sempre dá errado. Verdade. O que era para ser plano perfeito torna-se em frustração. O ambiente que era de paz começa a ter contenda, começa a ter briga, né? E esses versículos nos mostram esse perigo, né? O perigo da antecipação das bênçãos. E isso é interessante, que quando nós esperamos no Senhor, tudo acontece de forma perfeita. Aleluia. Os planos de Deus não funcionam com base na nossa impaciência, não funcionam com base na nossa pressa, não. Os planos de Deus não funcionam desse jeito. Em Provérbios 10:22 fala assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Veja que quando tudo se cumpre na vontade de Deus, só há alegria, não há dor. Aqui tem algumas crianças, né? Tem Estezinha ali que é minha filha. Chegou um tempo que a gente via crianças começando a caminhar, engatinhar. Aí você falava: filho, eu acho que Esther não vai caminhar. Eu acho que esse tempo não vai chegar. E eu falava: filha, calma, tem tempo. E ainda assim, quando a criança ela começa a engatinhar, ela já quer correr, ela já quer se antecipar, só que ela começa a querer correr e cai. Ela cai porque ela ainda não tem força nas pernas. O processo ele começa a engatinhar, começa ali os passos lentos, devagarinho, e depois começa a caminhar com firmeza. Hoje em dia a Esther está caminhando aí, que a gente quase que não segura, né? E
a palavra de Deus em Números, no capítulo 23, fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus, com ele não há sombra de variações. Ele não é um ser humano bipolar, que agora está bom, daqui a pouco está ruim. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não tem a estima ali equilibrada, não tem um equilíbrio, não tem autocontrole. Não, com Deus não funciona assim. Ele é sempre reto, ele é justo. Deus, ele está no controle do tempo e da história. Ao lermos a Bíblia, nós percebemos que Deus está no centro de todos os acontecimentos importantes. Irmãos, são todos os acontecimentos importantes. Foi ele que determinou o tempo certo de Noé entrar na arca. Em Gênesis fala que o Senhor fala com Noé assim: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. Então há um tempo. Noé passou quanto tempo construindo a arca? E lá os subterrâneos dizendo: você é louco, você está louco. Não. E Noé está bom. Não sou louco, não tem nada. E ele foi construindo. Deus criou todas as medidas, o tamanho, e ele foi construindo tudo. Construiu, e no tempo determinado por Deus. Ele fala com Noé: entra na arca. No livro de Daniel, ele nos ensina que Deus é soberano sobre a história e as nações, mesmo em tempos de crise. Os cristãos podem confiar em seu plano eterno. Nós podemos confiar no plano eterno do Senhor. Como eu li agora há pouco, ele não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Com ele não há sombra de variações, com ele não tem disse-me disse. A fé e a busca por sabedoria, como vemos em Daniel, inspiram os crentes a depender de Deus e buscar discernimento por meio da oração. A história de Daniel no exílio, o pastor até falou no domingo da ceia. Ele deu até aqui uma aula de questão lá do Império Romano, de escatologia. Ali, Deus ele mostra a soberania dele. Quando Nabucodonosor ele se enaltece, ele se coloca ali como fosse indestrutível, Deus ele acaba humilhando Nabucodonosor e mostra a Nabucodonosor que é ele quem tira rei, estabelece rei. Nabucodonosor, tomado de orgulho, se vangloriou, mas com Deus não há um homem que se orgulhe, que se glorifique, porque não tem grandeza no homem, não tem. Então, em Daniel 2,21 fala: ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, até a inteligência, a sabedoria, é Deus quem derrama, é Deus quem dá. Então não tem porquê se engrandecer, não tem porquê. A soberania de Deus em nossas vidas se manifesta em momentos que por muitas vezes nos surpreendem. Quem nunca passou por uma situação que no momento parecia um atraso, um desvio, mas depois percebeu que era exatamente o que precisava. A gente tem mania de falar que aconteceu do nada. Não sei como, mas aconteceu. Na realidade, os cristãos, nós sabemos como as coisas acontecem. Nós sabemos. É Deus quem faz. Tudo é Deus que faz. Todo o planejamento, todo o cumprimento da promessa, é Deus quem realiza. Só que a gente, muitas vezes por falta de sabedoria, abre a boca e fala: não sei como aconteceu. A gente tenta ali enfeitar, mas não precisa. Não precisa. Aconteceu um momento ali com José,
ele conversando com os irmãos, quando ele volta depois que ele vira governador, e ele conversando com os irmãos, ele fala o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem. Assim como José, vendido pelos irmãos como escravo, aí ele declarou isso ao reencontrá-los. Irmãos, tudo parece que está perdido, tudo parece que está dando tudo errado, mas no momento exato vai acontecer. No momento certo, Deus vai fazer com que aconteça. E aí no momento certo, você vai usar a sua boca e agora falar com sabedoria e falar: foi Deus quem fez. E não abrir a boca mais e dizer: não sei como aconteceu, foi mágica. Não existe mágica. Não existe. A gente sabe que mágica é um truque. E Deus, ele não trabalha dessa maneira, com truques. Tudo que ele faz é de forma perfeita. Tudo que ele faz é para sempre. E quando não é para sempre, ele informa que tem um determinado tempo. Mas tudo que Deus faz é de uma forma perfeita. Perfeita. Com Moisés não foi diferente. Moisés, quando nasceu, a mãe colocou ele no cesto e aí colocou ele no rio. Nesse exato momento, a filha de Faraó estava se banhando, estava tomando banho. E aí ele pega Moisés ela pega Moisés para criar. Aí Moisés poderia ter morrido. Mas você vê que a promessa, Deus já fez bem antes, já preparou tudo antes. Então ele já orquestrou tudo. Ele já fez tudo certinho. Para no momento certo, o povo ser liberto da escravidão do Egito. No momento certo, desde o nascimento de Moisés até o povo ser liberto, Deus libertou, porque a mente deles era ficar no Egito. Mas até o momento dele ser liberto, foi tudo orquestrado por Deus. Deus preparou tudo, do nascimento de Moisés até a libertação do povo. Assim também aconteceu com Esther, a rainha Esther. A gente sabe na história que Naamã ele tramou contra a destruição do povo judeu. E tudo parecia, no entanto, perdido. Tudo parecia ali já... acabou-se. Naamã falou com o rei, e o rei vai decretar a exterminação do povo judeu. Porém, Mardoqueu, ele reconheceu, ele tem uma sincronia divina com o Senhor. E aí ele fala com Esther. Essa passagem está em Esther 4,14. Ele fala o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, quem aqui já leu o livro de Esther sabe que Esther passou por um processo para virar rainha, teve todo o tempo, todo um processo. Mas também sabe que para ela intervir nesse momento, ela não foi de peito aberto. Não. Ela ouviu o que o tio dela falou e respondeu ao tio dela: tá bom, mas me diga ao povo que jejue 3 dias e 3 noites. E ela se juntou com as escravas dela e fez o mesmo. Jejuou e orou por 3 dias e 3 noites. Às vezes nós queremos ouvir Deus falar com a gente. Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Já não aguento mais. Estou exausto, estou cansado. Mas você vai falar com Deus? Você tem um momento, um tempo de qualidade com o Senhor? Você ora? Você jejua? Não, às vezes não, porque a gente já está tão acostumado com a correria do dia a dia que não faz isso mais. Nós já estamos tão acostumados que nós vamos ultrapassando os pontos, nós ultrapassando os passos. Aqui na igreja, para o culto começar, tem uma liturgia. E por que com Deus nós queremos que seja do nosso jeito, sendo que Ele já disse como é que é para ser feito? A Bíblia está aqui, a Bíblia é nosso manual.
ela nos ensina a todo momento, a forma de falar com Deus. Só que nós muitas vezes esperamos que venha um menino, um pregador famoso, que revela CPF, um pregador famoso, que revela isso, revela aquilo. Irmãos, a maior revelação está na palavra. E creia, eu não sou contra revelação. Não sou contra. Eu não sou contra que tenha um ministro aqui em cima do púlpito, aqui no altar, que revele. Só que nós esperamos do ser humano. E o ser humano, ele é falho. Ele é falho. Então, a maior revelação está na Bíblia, está na palavra. E Deus fala de uma forma muito simples. Muito simples. Mas às vezes nós queremos um estardalhaço. Aquele, não, quero ensinação. Não. A minha primeira pregação foi sobre Elias. E eu tenho um carinho enorme com o profeta Elias. Tanto que um dos meus filhos, se a gente tiver mais um, né? O nome será Elias. E aí, Elias, ele fala que quando ele entra na caverna, que Deus fala com ele, passa tempestade, passa ventania, terremoto, e passa tribulações e coisas e mais coisas. O maior estardalhaço. Mas Deus faz o quê? Deus vem com uma brisa e fala com Elias, Elias, vem para fora. Vem para fora. Então, o Senhor, ele é simples. Claro, tem que bradar e vai bradar. Mas muitas vezes nós procuramos ouvir as vozes exteriores quando nós só precisamos entrar no nosso quarto e orar a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Que o Deus ele vai fazer. Ele vai. E mais uma vez eu falo, eu li aqui que Deus não ouve para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele cumprir, ele vai fazer. Só que a gente vive essa angústia de tudo ser às pressas. Tudo ser às pressas. Não, irmãos, não tem porquê. Vejam, a gestação, ela leva um período de 9 meses para a criança nascer. Geralmente tem crianças que nascem com 7 meses. Dado o nome, é um bebê prematuro. Quando a criança nasce ali com 8 meses, dá-se o nome de prematuro tardio. Então, quando a bênção, quando a promessa, ela é antecipada e ela acontece antes do tempo determinado por Deus, é uma bênção prematura, é uma promessa tardia. Nós vimos aqui o que aconteceu com Sarai e Abraão. Nós vimos. Houve, entre aspas, um cumprimento muito rápido, prematuro. E geralmente, irmãos, quando a criança ela nasce prematura, ela vem com problemas de saúde. Ela tem que ficar na incubadora, ela tem que passar por alguns processos. Geralmente acontece isso. E aí a promessa ela é cumprida, né, de forma antecipada. Só que gerou dor, gerou insatisfação, gerou frustração. Essa é a palavra correta, gerou frustração. Você ainda não está feliz, porque somos seres humanos. Aí temos essa alteração de ânimo. Uma hora está bem, outra não está. Uma hora está bem, outra hora não está. Mas quando a promessa ela se cumpre no tempo determinado, é só alegria. É só alegria, é só felicidade. Quando a promessa, irmão, ela vai acontecendo, nós vamos vendo o cumprimento ali nos detalhes, nós vamos entendendo que ela não vem com defeito, ela não vai gerar inimizade, ela não vai gerar contenda, não vai gerar dor, não vai gerar frustração. Não, porque Deus ele não quer nada disso em nosso meio. Deus ele quer que sejamos felizes. Sejamos felizes. E aí, voltando à interrupção de Esther,
salvou seu povo, mostrando que Deus já havia preparado o caminho muito antes do problema surgir. Em Salmos 30, no verso 5, diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Vou repetir: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repita comigo só essa parte depois da vírgula. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está claro, irmãos? Nós podemos passar a noite toda chorando. E aqui a palavra ela fala: o choro pode durar. Não é que ele vai durar, ele pode. Se você quiser chorar a noite toda, beleza. Se tiver lágrima, chore a noite toda. Mas já sabendo que a alegria ela virá pela manhã. Para vocês entenderem, vocês verem que Deus ele é tão perfeito, que Ele já está dizendo que a promessa vai se cumprir. Ah, eu vou chorar. Chore. Chore. Pode chorar, não tem problema. Chore, como alguns falam, o choro é livre. Você pode chorar. Mas você tenha a certeza, a plena certeza, de que a alegria, ela vem ao amanhecer. Ela vai vir ao amanhecer. Só que a gente não olha. A gente sempre fica preso às dores. Ah, mas não aconteceu ainda. Meu irmão, a palavra está dizendo que a alegria vem pela manhã. Tu ainda está murmurando. Tu ainda está aí. Ah, mas a alegria ela vem pela manhã. Espera amanhecer. Aguarda no tempo de Deus. Não tem por que essa pressa. Não tem por que colocar o carro à frente dos bois. Não tem por quê. Não tem. A pressa é inimiga da perfeição, como fala o ditado. Não tem por que a pressa. Aguarda o Senhor. Espera no tempo de Deus. Blinda a sua mente. Muitas vezes, quando a gente deseja algo, a gente quer comprar um carro, um apartamento, e aí a gente tenta correr com as nossas próprias forças. Irmãos, não vai. Não vai. Teve um tempo que a gente se colocou para comprar um apartamento, e aí nós fomos lá no empresariado Iguatemi. A abençoada tentou explicar, a Rosane não entendeu. Tentando explicar, e aí a gente tentou explicar e não deu certo. E glória a Deus. E ali a varoa é uma varoa que persevera. Eu aprendi muito com ela, muito. Porque eu sou mais na minha, mas eu fico ali. Mas ela pensa numa mulher que tem fé. Tem fé. E aí a gente esperou um tempo. Na época a gente estava com o nome sujo. Vamos limpar o nome. O nome foi limpo. E aí Deus preparou um abençoado, um filho de Deus, um cristão, um crente. Ele explicou tudo direitinho, tintim por tintim. E aí Rosane entendeu. Aí ele virou: vamos fazer uma simulação? Eu sou daquele tipo, agora. Não custa nada. Não custa nada. Fizemos a simulação. Antes nós almejávamos um empreendimento lá para o lado de Mussurunga mesmo, ali mais perto, Jardim das Margaridas, ou melhor, em Lauro de Freitas, do lado da Unime. Não foi da forma que queríamos. O empreendimento aprovou família de Adãs. E aí minha abençoada virou: não, pô, é distante da minha mãe, do meu pai. Eu falei: filha, vamos. E o abençoado falou: vai, qualquer coisa a gente, no processo a gente tenta mudar para ver se consegue.
E aí, não vai, que é longe, eu nem sei onde. Eu falei, filha, é lá perto da sua vida, vai dar certo, é uma área que está em crescimento, vai dar certo. Vamos. Se fosse para ser aprovado, irmãos, lá no Lauro de Freitas, a entrada, se não me engano, se não me falhar a memória, 16 mil reais. Para quem tinha nada no bolso naquele momento. Não dá. Não dá. E aí quando aprovou aqui para Abrantes, a entrada foi de 600 reais, dividida em 3 vezes. Vocês estão entendendo? Isso não é para nos engrandecer, não é para... É só um breve testemunho para vocês entenderem que o plano de Deus, ele é perfeito, ele não acrescenta dores. Imagine para a gente conseguir 16 mil reais. Uma outra hora houve uma proposta para a gente de realizar a compra de um apartamento lá para o lado do Coração de Maria, ali perto do Ceasa, 2 mil reais. E acabava, era só os 2 mil reais. E aí a gente vislumbrou, só que aí eu gosto das coisas corretinhas, e ali ainda mais correto. Filha, pergunta aí para os abençoados, era um casal até de pastores na época, se tem documento. Não precisa não, aqui. Eu falei, não tem documento, para que a gente vai? Não adianta antecipar, não adianta. A gente não tinha os 2 mil, ia conseguir, mas era capaz depois de sair, ser expulso, ficar na pendência, faltando 2 mil reais. E aí ficava frustrado, porque não deu certo. Mas o Senhor prometeu uma casa. Sim, Ele prometeu. Mas foi no meu tempo? Não, foi no tempo dele. Foi no tempo dele. Então não adianta colocar o carro frente dos bois. Não adianta. Não vai encaixar. Vai gerar frustração. E sempre gera frustração. Mas Deus... mas irmãos, o tempo de Deus ele é perfeito. Eu falei deste ano, Cronos é um tempo oportuno, é uma decisão crucial, e Deus ele age desta maneira. Quanto menos nós esperamos, Ele age de forma oportuna em nossa vida. É incrível o agir dele, né? O tempo está nas mãos do Criador. Desde quando Ele criou, lá de Gênesis 1, que Ele diz, haja luz, né, e tudo se fez. Em cada um desses casos, o cumprimento dos propósitos divinos nunca foi atrasado ou precipitado. O tempo está nas mãos do Criador, e sua soberania assegura que tudo aconteça conforme o seu plano. Teve um certo dia no trabalho, uma pessoa lá para todo mundo, olha, por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto? Isso é um assunto interessante lá em casa, a gente volta e meia debate sobre esse assunto. E aí as pessoas eles não querem aceitar, eles não querem entender, porque geralmente o ser humano ele gosta de jogar a culpa para o outro. E eu falei simples, Deus ele dá o poder de escolha, né? Tem a questão do livre-arbítrio. Aí a pessoa já rebateu, né? Na Bíblia não tem livre-arbítrio. Mas beleza, não tem de forma explícita. Mas ele chegou para Adão e Eva e falou, vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. E ele deu o poder de escolha. Ele deu o livre-arbítrio. E Deus ele é tão soberano, tão magnífico, que com toda a soberania dele, com todo o poder, ele não nos faz de fantoche. Ele não nos faz de ventríloco, né? Aqueles bonequinhos que os artistas falam com a voz e praticamente do lado não abre aquele que tem aqueles pauzinhos com as cordas. Não. Deus, ele, em momento algum, ele se aproveita. Não. Com toda a soberania, ele virou para Adão e falou, olha,
vocês podem comer de tudo, menos desta árvore. Mas Adão e Eva escolheu comer da árvore. E aí o pecado entrou. E aí ainda assim elas não quiseram entender. Não, mas tudo bem, vocês não querem ter, tudo bem. Só que a palavra é clara, Deus ele dá o poder de escolha. E aí Deus, da mesma forma que ele falou com Adão e Eva, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem tudo aí para vocês comerem. Deus ele fala para mim e para você, espera no meu tempo. Não se precipite. Espera no meu tempo. Espera porque eu estou preparando. E quando a promessa se cumprir, será perfeita, será plena. E aí você poderá contemplar. Espera no tempo de Deus. O salmista declarou em Salmos 40, 4 e 5 o seguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. E que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aqui é claro, irmão. As bênçãos que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que nós imaginamos. É inimaginável. É muito maior do que nós podemos contar. Muito maior. A palavra declara isso. Tem um louvor que fala: 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. E por aí vai, não sei cantar. E por aí vai. E aí nesse louvor, é um louvor internacional, que quem fez a versão, se não me engano, foi Isadora Pompeu. Ele fala que, mesmo ele não conseguindo contar, ele tenta falar das promessas do Senhor na vida dele. E interessante, o rapaz que fez esse louvor, essa música, ele é católico. Mas observe a sincronia do louvor, da música. Meu irmão, é bênção que não tem fim. E Deus ele cumpre cada bênção, detalhe por detalhe. Basta a gente esperar. Eu já estou finalizando. A plenitude do tempo e a vinda de Cristo. Paulo afirma em Gálatas 4 e 5 o seguinte: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. No tempo certo, Deus enviou Jesus, enviou o Redentor, né? E ele enviou por meio de mulher. Irmão, não tinha como se cumprir de uma outra forma. Tinha que ser de uma forma natural, de uma forma humana. Então Deus enviou Jesus, né, por meio de Maria, para o cumprimento da nossa maior bênção, que é a salvação. Logo quando eu me converti, eu não entendia quando alguém virava para mim e falava: Deus tem um plano na sua vida. E a gente ouvia muito, ainda teve um pouquinho ali a época da questão da prosperidade, né? Aquela pregação de prosperidade, de casa, de carro, apartamento, querer parar. E aí eu não entendia. Só que eu estou muito curioso. Quem participou das células comigo sabe que eu falo que eu sou curioso.
eu ouço uma palavra, eu vou pesquisar, eu vejo um versículo, eu vou pesquisar, eu vou estudando desta forma, pesquisando, lendo, e aí um certo dia eu entendi qual era o plano que Deus tinha em minha vida, um plano de salvação, que essa é a maior promessa, é o maior plano que alguém pode receber, é um plano de salvação. E aí observamos que a história seguiu o seu curso, mas o plano divino se cumpriu no instante exato em que o mundo precisava de redenção. Essa harmonia revela que Deus nunca age com pressa, nem se atrasa. Seu agir é sempre oportuno. E para mostrar aos irmãos e às irmãs que Deus sempre cumpre comprometido, abram a Bíblia em Gênesis 21, do 1 ao 3. Se eu não me engano, na versão, não sei se o irmão Fábio vai colocar ali, mas eu acho que ele vai colocar aqui a versão NVI. Na minha, 1 e 3, do 1 ao 3. Gênesis 21, do 1 ao 3. Eu, olhando as versões, a que se encaixou melhor foi a Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: visitou o Senhor a Sara como ele dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado de que Deus lhe falara. No verso 3 diz o seguinte: ao fim que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Eu fui dar uma pesquisada, e eu já tinha ouvido há um tempo o significado do nome Isaac. É algo interessante. Eu falei um pouquinho antes que quando as promessas se cumprem na vida da gente, traz alegria. Aí eu resolvi anotar. Isaac, do hebraico. Segundo a tradição bíblica, o nome Isaac foi dado a ele porque Sara, sua mãe, riu quando ouviu a promessa. Imagina, ela já era, acho que no tempo de hoje, idosa, ou muitas mulheres, né, e homens talvez nem chegassem à idade que eles chegaram quando tiveram Isaac. E riu quando ouviu a promessa de que daria à luz a um filho em sua velhice. O nome também reflete a alegria e a surpresa que o nascimento de Isaac trouxe a seus pais, Abraão e Sara, mostrando a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas. Veja que magnífico. Isaac significa alegria, fidelidade ao cumprimento da promessa. Imagine que maravilha. Então, irmãos, Deus é fiel. Ele tem um tempo exato para cumprir cada promessa. Ainda que pareça demorado, não há atraso no céu. Aleluia. Repita comigo, por favor. Não há atraso no céu. Como Abraão creia contra a esperança, confie no tempo perfeito de Deus e descanse em sua soberania, pois o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Amém. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Irmãos, diante dessa palavra, é algo tão magnífico. Eu estava tentando mudar alguma coisa, porque eu falei até com o pastor no culto anterior, que desde a ceia que ele pregou, o irmão Fernando também pregou, as coisas pareciam ser as mesmas palavras, pelo menos para mim. E aí Deus sempre vem falando, se posiciona